E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos continuar hoje então na nossa série que fala acerca do templo de Ezequiel. Nós começamos a falar sobre esse templo no capítulo 40, mas eu já tinha feito um estudo de Gog e Magog no capítulo 38 e 39. Então nós vimos caminhando desde o capítulo 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46... E hoje chegamos no capítulo 47. Estamos fazendo esse estudo aí versículo por versículo. Deus tem aberto muito a nossa visão acerca do reino milenar, a nossa visão acerca desse templo, que ela tem implicações espirituais. Mas esse templo não é espiritual, mas tem sim implicações espirituais. Você pode tirar lições espirituais dali, como por exemplo o capítulo de hoje, que é o capítulo 47. Você pode tirar ali lições espirituais, mas o texto todo, você lendo ele, você enxerga literalidade. O capítulo de hoje não tem como você querer enxergar simbolicamente isso daí. Você pode até usar, fluir do Espírito Santo, como alguns pregadores usam o capítulo 47, mas só pega aqueles versículos, é o que eu sempre falo. Quem vai simbolizar o texto, que é literal, 95% dessas pessoas não conseguem explicar todos os versículos que estão naquele capítulo. Separa ali 3, 4 versículos, simboliza e o restante deixa de lado. Por quê? Porque isto não é uma parábola. Parábola você explica versículo por versículo. Agora, um texto que é literal, você vai querer espiritualizar, é bem complicado. Tá? Então, incentivo você a ver toda essa série, a ver todos os capítulos. Está dando uma trabalheira, mas está valendo a pena. Está valendo a pena fazer isso porque cada vez mais que eu estudo, mais eu tenho certeza que este reino realmente será aqui sobre a terra. Então vamos lá, vamos estudar então agora o capítulo 47, versículo 1. Vamos lá. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por baixo do umbral da casa para o oriente. O oriente, você sabe que está ali para o leste. Tá? Agora eu tirei a Bíblia na linguagem de hoje, porque já acabou todas aquelas medidas ali, então não precisa a gente ficar lendo naquela versão. Porque a face da casa dava para o oriente, para o leste. E as águas desciam debaixo da onde? Do umbral da casa, daquela porta da casa. Quando ele está falando dessa porta aqui, do umbral, está se referindo a essa aqui, ó. Sai daqui, tá? E vem, ó, passando pelo leste. Isso aqui é o portão do leste, tá? O oriente, correto? Vem fazendo isso daí. Bom, e as águas desciam debaixo desde o lado direito da casa ao lado sul do altar. Tá? Ao lado sul do altar. Então é isso aqui, ó. Lado sul do altar é isso aqui, o lado sul. Tá? Essa parte aqui é ao lado sul do altar. Aqui está o altar, lado sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e esse corria as águas do lado direito. Então ele saiu lá pela porta de fora, tá? Deu a volta até chegar aqui, da porta do oriente, que é a porta do leste, e aí do seu lado direito, lado de cá, o lado direito dele, ele viu esse rio aí. Tá? Agora ele já está aqui do lado de fora, ó, enxergando este rio. Tá? E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, 500 metros. Me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos artelhos. E mediu mais 500 metros. Me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos joelhos. E outra vez mais 500 metros. E me fez passar pelas águas como que dava pelos lombos. E mediu mais 500. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado,
rio pelo qual não se podia passar. Então este rio, ele vinha daqui de dentro numa única medida. Ela não se aprofundava, tá? Ela se aprofundava aqui dentro. Porém, quando saía e dava aqui para fora, ela começava a aumentar de tamanho, mais ou menos assim, ó. Ela vai abrindo, ela vem bem fininho daqui de dentro, bem fininho, e conforme ela vai saindo, ela vai se expandindo, ela vai abrindo seus braços. Vai abrindo os braços, né? Vai crescendo e vai se aprofundando, a ponto de ele não conseguir mais caminhar. Conforme ele vem caminhando, né? O rio vai se alargando e vai se aprofundando, tá? Então, vamos ver o que mais tem esse rio aí. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então, ó, grande abundância de árvore, tá vendo? Muitas árvores, tanto de um lado do rio, quanto do outro lado do rio. Havia essa abundância de árvores aí, né? Ela vinha pequenininho para cá, vem crescendo, e aí se ajunta na beirada do rio muitas árvores. Lembrando, essa água sai do trono, tá? Sai de lá de dentro, da onde está o Senhor. Sai de dentro do templo, vem passando pelo lado sul do altar, sai pelo lado direito da porta leste do oriente, e ela vem vindo, e conforme vem vindo, vem crescendo, né? Não muito, mas vem abrindo um pouco mais o braço, e também a cada 500 metros ela se aprofunda mais, a ponto de não conseguir mais ele de andar, né? Conforme ele ia andando, ele ia se aprofundando a cada 500 metros que ele ia caminhando. Vamos ver aqui. Você percebe que este rio, ele está saindo, você vê que o tempo ele está aqui. Eu aumentei um pouco mais, mas é bem menor do que isso, né? Eu aumentei um pouco mais só para a gente poder ter uma noção. Aqui está o templo, correto? Aqui está o templo. O rio sai desse templo, tá? E veja onde o templo está. O templo está bem próximo ao Mar Morto. E o rio vai em direção ao Mar Morto. Tá? O Mar Morto ali, não tem vida nenhuma. Você não vê vida nenhuma ali no Mar Morto. E essa água, ela vem passando e ela deságua no Mar Morto. E aonde ela vai passando, ela vai gerando vida, tá? Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Descem ao deserto porque essa parte aqui está desértica, tá vendo aqui, ó? Sai daqui, ó, e vem, né? Vem pelo deserto. Então ela vai passando ali pelo deserto, tá? E entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Olha como que está o Mar Morto hoje. É impossível ter vida ali nesse mar. É impossível. Então o Mar Morto está desse jeito hoje aí, ó. Está desse jeito. Muito sal. Muito sal. Porém, quando essa minúscula água, né, que vai se aprofundando, claro, quando essa minúscula água, ela deságua ali, ela se encontra no Mar Morto, olha o que acontece, versículo 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e tudo por onde quer que entrar este rio. Então, aonde esse rio passar, aonde esse rio entrar, aonde esse rio tocar, elas gerarão vida. Então, o Mar Morto que existe hoje, Mar Morto, recebe esse nome justamente por não ter capacidade nenhuma de gerar vida, esse Mar Morto, ela vai gerar vida. Basta as águas que saem do trono tocarem nela. É interessante que você vai ver essas mesmas águas, não a mesma água, porque essas águas saem de Jerusalém,
e alcança o Mar Morto. Já os 4 braços daqueles rios que saíam do Éden também geravam vida, mas saía do Éden. Não é aqui embaixo, né, do mapa, mas é mais para cima do mapa. E aí você enxerga que esse novo Éden, ele vai crescendo e se espalhando pela terra. E aonde vai tocando, vai gerando vida. E aonde está tocando aqui no Mar Morto também está gerando vida. Então havia um rio que passava ali pelo Éden, gerava vida para as nações, e agora essa recapitulação volta novamente aqui. E lá na eternidade você também vê um rio que sai, né, do trono. Então é basicamente isso daí. Você vê um rio literal, depois você vê um rio espiritual lá em Jerusalém, que pode ter sim implicações literais. Ezequiel 47 é literal com explicações, é literal com implicações espirituais. A Nova Jerusalém é espiritual com implicações literais. Você consegue enxergar algo literal ali, mas ela quer te ensinar muito mais algo espiritual. Aqui no livro de Ezequiel, não. Ele quer te mostrar algo literal e que você pode sim tirar lições espirituais para a igreja. Tá? Vamos lá. Versículo 10. E será que os pescadores estarão em pé junto dele, desde em Gedi até em Eglaim? Haverá lugar para estender as redes. E o seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Agora preste atenção aqui, ó. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, né, junto dessas águas, né, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. Então, ó, em Gedi até em Eglaim, olha só, em Eglaim é aqui. Agora, em Gedi é aqui. Tá vendo? Aqui em cima, ó, em Gedi, em Eglaim. Olha o tamanho. E essa parte aqui é a porção do príncipe. É a porção do príncipe, né? Então, é como se eu estivesse dizendo que toda a parte do porção do príncipe, a terra do príncipe, haverá abundância. Haverá lugar para se estender rede, porque tem água passando por aqui. Olha aqui, ó. Essa água que está aqui no Mar Grande está aqui, passando pela porção do príncipe, a parte do príncipe, em Gedi e em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. E não é lugar para pescar, é estender as redes. E vai haver várias espécies de peixe. Eu já vi gente falando que no reino milenar os animais não vão morrer. Olha aí, os peixes estão morrendo. Para que vai fazer atividade de pesca no reino milenar se não for para a sua alimentação? Então vai haver sim morte de animal. Ainda não é o reino eterno, estamos no reino milenar. Ainda há pecado para os não glorificados, nesse caso, do casamento normal. O seu peixe, segundo a sua espécie, ou seja, uma abundância de peixes de espécies diferentes. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então, os peixes que estarão aqui, nesses riozinhos que vêm de em Eglaim até em Gedi, vai ter abundância. As pessoas estarão aqui na porção do príncipe. Então, você entende por aqui que haverá pesca, comércio, até na faixa da onde o príncipe está residindo, que é a parte dele ali. Vai haver movimentação por ali. Então você vai ver pessoas viajando de um lugar para o outro, você vai ver pessoas comercializando, pescando, vendendo, consumindo. Vai haver. Só que agora é justo. A medida do efa, né, do bato, tudo agora é justo. Nós vimos isso no capítulo 40 e agora acho que 44, né? O 45 ou 46, né? Que vai falar sobre essas medidas aí. Então, é um reino de justiça, é um reino de paz,
é um reino onde existe o comércio, onde existe atividade pesqueira, onde existe pessoas ali caminhando, viajando, se alimentando, dormindo. Nós vimos que enquanto houver terra, haverá dia, noite, frio, calor, semeadura, plantação, vai haver tudo. As 4 estações vão continuar existindo. Onde neva vai continuar nevando, onde é deserto vai continuar deserto. Você vê que aonde estava deserto, ele continua deserto. Houve uma partezinha que houve uma abundância de árvore. Houve uma abundância de árvore ali, uma partezinha que houve abundância de árvore. Penso eu que essa parte que houve essa abundância de árvore pode ser essa parte aqui, aonde ainda é a terra do príncipe. A terra do príncipe está aqui ainda, só que essas águas elas saem da terra do príncipe e entram aqui nas partes de Benjamim, né? Porque essa parte aqui do Mar Morto ela alcança Benjamim, Simeão e Isacar. Então, ó, pega aqui a parte de Benjamim, né? E acaba se encontrando com o Mar Morto. Quem está aqui, Benjamim, Simeão e Isacar, vai se beneficiar, e também os de En-Gedi, que fica ali na entrada da terra do príncipe, em divisa com Judá. Todos se beneficiarão dessas águas aqui. Tá? Inclusive o Rio Jordão também se encontra com essa água. Tá? Então você vê que ela vai ser muito importante nessa época. Esse mar será muito importante nessa época. Tá? Bom, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Tem que ter sal, tem que ter alguma parte de sal em todo o mar, né? Ainda que seja o antigo Mar Morto, será o mar de vida, mas ainda nos charcos e nos pântanos vai ser deixado um pouquinho de sal, porque sal também tem que haver para poder, até que nós vimos lá no templo, que será deitado os alimentos para os sacerdotes, né, para os levitas, para os que trabalham no templo. Então vai ter que ter sal. Né? Eles vão utilizar sal ainda para poder fazer comida para as pessoas se alimentarem. Então, ainda que a boa parte do Mar Morto vai gerar vida, ainda nos seus charcos e nos pântanos continuarão ainda com sal, porque não pode ser tudo doce. Então tem que ter um pouquinho de sal ainda. E é bom que esteja bem ali perto, tá bem ali perto, né, do templo. Já cata o sal, já leva para o templo e faz o serviço que tem que fazer. E junto ao rio e sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Muita abundância, muito alimento. As pessoas vão se alimentar. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Eles estão se alimentando, essas árvores estão se alimentando dessas águas. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. É interessante que esse texto ele é replicado lá em Apocalipse capítulo 21, 22. Vai replicar esse texto lá na Nova Jerusalém. Só que na Nova Jerusalém não são árvores. Aqui fala que tem todo tipo de espécie de árvores, né? Toda sorte de árvore, né? Vai ter ali. Só que lá na Nova Jerusalém não são essas árvores. É a árvore da vida. Correto? É a árvore da vida. E tem o mesmo intuito. Então você se lembra que eu falei que Ezequiel 47 é literal com implicações espirituais. Nova Jerusalém é espiritual com implicações literais. Correto? Então aqui é literal. Mas se você fizer um link com Ezequiel 47 com Apocalipse 21, 22, com a Nova Jerusalém, você consegue perfeitamente tirar lições espirituais. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é a igreja. Dentro dela tem um templo. Templo não, trono, porque lá não tem templo. Tem um trono. Do trono sai esse rio. Esse rio rega a árvore. A árvore é o Cristo. A árvore é a igreja.
E a partir da igreja é que você alimenta as nações, que você gera vida para as nações. Por isso que elas se sustentam das folhas desta árvore. Folha é o que muda o ambiente, é o que gera a fotossíntese. Você recebe um oxigênio saturado, que não consegue respirar, e a fotossíntese ela transforma, né, o carbono em oxigênio, capaz de você sobreviver, respirar. Se você respira hoje, não é só por causa da atmosfera, é por causa da árvore, das folhas da árvore, que gera um ambiente favorável para a respiração. Ela transforma o ambiente de pior para melhor, ou seja, você não vai morrer enquanto houver folhas. Na eternidade é a mesma coisa. Como eles não terão um corpo glorificado, as nações não terão um corpo glorificado, eles terão carne, então eles vão precisar de uma substância para poder viver para sempre. Porque você percebe que Adão, ele não foi feito para morrer, mas se ele comesse da árvore da vida, ele iria viver eternamente. Esse era o objetivo. Então a árvore da vida implica em eternidade, diferente de Ezequiel 47, que não cita a árvore da vida e cita toda espécie de árvore. Então é algo literal que tem implicações espirituais e que aponta para algo espiritual verdadeiro lá em Apocalipse capítulo 21 e 22. Então, as nações elas vão sobreviver por intermédio da igreja. A igreja que vai gerar vida para ela. Por que é a igreja que vai gerar vida para ela? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o Cristo, né? De Jesus até o último membro. Então, nós vamos abençoar. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Nós vamos gerar vida para as nações. Nós teremos a vida eterna para gerar vida para as nações. É por isso que isso é remédio para ela, porque sem isso elas não vão sobreviver eternamente. Elas precisam da substância da árvore da vida que está dentro de nós, que é o próprio Cristo, certo? Então, isso lá em Apocalipse 21, 22. Aqui ainda não. Por isso que aqui é apenas algo temporário. É algo temporário, porque vai haver morte ainda. Por isso que aqui não é a árvore da vida, não tem árvore da vida aqui. Mas essa árvore que está aí já vai dar condições deles viverem um pouco mais. E esse um pouco você pode colocar aí 600, 700 anos. Correto? Vamos continuar aqui. Não vai haver pecado, o diabo vai estar preso, então vai ser bem diferente, né? Então, aí agora ele vai parar de falar sobre essas águas que purificam, que solidificam, que geram vida. Ele vai parar de falar sobre isso, já vai começar a fazer uma introdução bem assim, bem elástica, bem genérica da herança da terra. É praticamente uma introdução para o capítulo 48, que é o último capítulo. Ele vai falar assim, versículo 13 e 14. Assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra e herança segundo as 12 tribos de Israel. Aí no capítulo 48 eu vou entrar mais detalhes sobre isso, sobre quem recebe a herança, tá? José terá duas partes. Essas duas partes de José, Manassés e Efraim, que são essas partes aqui, essas partes que eles vão herdar. Manassés e Efraim. Não está ali próximo à terra do príncipe, né? Tá duas casinhas para cima. Duas casinhas para cima da terra do príncipe, tá? Então vamos ver aqui. E vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. Então, Manassés e Efraim vão ter a sua porção ali. São os da tribo de José. E este será o termo da terra do lado do norte, desde o Mar Grande, Mediterrâneo, nós vimos ali, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Então, desde o Mar Mediterrâneo, vamos lá. Mar Mediterrâneo, esse aqui, é o Mar Grande, correto?
Esse aqui é o mar Mediterrâneo, é o mar grande. Desde o mar Mediterrâneo, caminho de Etlon. Etlon é Tiro e Sidom, essa partezinha daqui de cima, tá? Essa partezinha daqui de cima. Então ele está pegando essa parte aqui, ó, que pega ali a Líbia, tá? Até a entrada de Zedade. Zedade, montanhas ao norte de Israel. Amate, que é a Síria. Berota, que é próximo à Síria, né? Amate. Sibraim, cidade entre as fronteiras de Damasco e Síria, que estão entre o termo de Damasco, ou seja, que estão entre a cidade na fronteira do norte de Canaã, e o termo de Amate, o termo da Síria. Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã. Então, Azer Aticom está próximo ao leste do mar da Galileia. Tá? Então, se for separar isso aqui, esse é o termo da terra do norte. Esse é o termo da terra do norte aqui, ó. Certo? Esse é o termo da terra, fronteira do norte aqui, tá vendo? Ó? Esse é o termo da terra do norte, tá? Vamos ver aqui os próximos. A gente vai estudar melhor essas terras aí no capítulo 48. Mas você vê que está pegando a Síria, a da Galileia, Tiro e Sidom, né? Vamos ver aqui. E o termo será desde o mar Mediterrâneo, até Azar-Enon, o nordeste de Canaã. O termo de Damasco é na direção do norte, para o norte. O termo de Amate, Síria, mas não é toda a Síria, tá? Este será o lado do norte, certo? Então ele está falando aqui nesses versículos 15, 16 e 17, toda essa parte aqui do norte, tá? Toda essa parte aqui do norte, certo? Essa parte aqui, ó. Você vê que até Dan entra também nessa história, né? Você não vê Dan ali entre os 144 mil, a tribo de Dan, mas aqui você vê que Deus se lembra de Dan. Tá? Tem uma promessa para você ver que Deus é misericordioso. Fronteira do leste e o lado do oriente entre Aurã, ou seja, lado leste da Galileia, e Damasco. Eu não vou colocar Damasco, você sabe o que é Damasco, né? Gileade também, você está acostumado a ouvir, né? Eu botei aqui os mais difíceis que a gente não ouve geralmente, ó, Amate, né? Aurã, Azar-Enon, que isso aí a gente não costuma ouvir. Berota, Sibraim, né? Mas Damasco, Gileade, você consegue achar fácil no mapa. E a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do Oriente Medireis. Este será o lado do Oriente. Fronteira do sul, ao lado sul, para o sul. Será desde Tamar, ou seja, sul de Gade, até as águas da contenda de Cades. Aí é um fonte de Redifim no deserto de Sim, junto ao ribeiro, até o Mar Grande. Este será o lado sul. Tá? Então, quando fala aqui, ó, o Mar Grande, é isso aqui. Tá? Então, desde a fronteira, essa fronteira aqui, desde a fronteira até encostar no mar. Por isso que são esses pedacinhos assim. Tá? Tudo é até encostado ao mar. Eu falei sobre o lado leste, né? Vamos falar agora... Não, eu falei sobre o lado sul, vamos falar agora sobre a fronteira ocidental. Ao lado do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada da Síria, Amate. Ele será o lado do ocidente. Repartirei, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Aí no capítulo 48... vai começar a detalhar isso daí, que a gente vai poder abrir um mapa melhor, porque aqui tem um mapa muito geralizado, né? Lá ele vai ampliar isso daí. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança. Então você vai ver que Deus ele está dando ali uma espécie de sorteio. Vai ser sorteado algumas terras ali, correto? E para a dos estrangeiros, ó. Então não vai ter só israelita ali na terra.
vai ter estrangeiros também. A do príncipe é do príncipe. A do restante vai ser sorteada. Então ele vai falar o seguinte, ó, vocês vão sortear aqui, tá? Terra, quais são a parte da vossa herança, né? E vocês vão sortear aqui também terras para os estrangeiros que habitam no meio de vós. Por quê? Os estrangeiros. Os estrangeiros são justamente, né, os gentios não glorificados. Tá? São os gentios não glorificados. Olha aí, ó. Que gerarão filhos no meio de vós. Então vai ter no meio dessa terra aqui estrangeiros também. Ah, eles vão ficar ali para sempre? Você estudou comigo no capítulo 46, que existe uma regra, que é as instruções e as leis do templo. Então tem uma regra ali. O estrangeiro que toma posse de uma terra, ele vai poder morar ali por 49 anos. No ano do jubileu, no 50º ano, ele vai ter que devolver essa terra para os filhos, que são os que têm a herança, o direito à herança mesmo. Tá? Então, há uma regrinha aí. Então, você tem que juntar os textos, né, para não ler eles isolados achando que vai ficar para sempre, mas não vão. Deus ele abriu ali uma exceção, foi aberta uma exceção para que gentios entrem na terra e residem ali. Isso vai ser feito de uma espécie de sorteio. Tá? Esses que vão residir ali, eles vão morar por 49 anos. Depois terão que entregar aos legítimos herdeiros. Já na terra do príncipe é diferente. O príncipe não tem sorteio. O príncipe ele vai dar para quem ele quiser. É ele que escolhe a dedo. Nas outras tribos de Israel, não. Vocês vão sortear aí, ó. Vocês vão ver entre vocês aí. Tá? Agora, para a terra do príncipe, é ele quem escolhe. Só entra lá quem ele quer. Porque aquela é a porção santa. Tá? E vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Ou seja, vocês vão ter que tratar eles como naturais. Vão ter que receber os estrangeiros. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo que habitar o estrangeiro, ali lhes dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Então, esse capítulo aqui, ele encerra colocando de uma maneira assim bem explícita, né? Ele não vai falar o nome das tribos aqui, vai falar apenas as regiões da onde vai ser dividido a terra. Uma vez feito isso, no capítulo 48, agora ele vai dar uma lupa nesses pedacinhos de terra aqui. Nesses pedacinhos de terra, ele vai dar uma lupa ali. Tá? Mas você vê claramente que tudo isso daqui é para o reino milenar. Não é para a eternidade. As pessoas que falam que esse templo aqui tem a ver com a Nova Jerusalém, não tem. Nesta terra aqui, neste templo aqui, as pessoas ainda nascem, crescem, reproduzem, morrem, têm filhos, casam-se, dão em casamento. Olha a terra do príncipe que está ali no templo, ali está distribuindo, entregando para pessoas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ezequiel, esse templo que está ali, ele é literal, E não tem como você querer interpretar todas essas abundâncias de textos espiritualmente. Não tem como. Tá? Então a gente encerra aqui. Não se esqueça de ativar aí o sininho, tá? Porque ativar o sininho do vídeo que eu vou deixar disponível aí, que no domingo eu vou estar encerrando essa série, onde nós vamos fazer perguntas, respostas, eu vou fazer todo um resumão de todos os capítulos, e ali você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta, certo? Então é isso daí, fica essa palavra em nome de Jesus.